Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês e vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. Então, estamos aí numa jornada pelo livro de Daniel, o livro escatológico do Antigo Testamento, considerado aí como o Apocalipse do Antigo Testamento. E realmente, ele fala muito sobre escatologia, fala muito sobre os eventos futuros. Então, a gente está tendo esse estudo nesse livro, esse estudo escatológico. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Então vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 3, ver qual que é o assunto abordado neste capítulo. Já estudamos o capítulo 1, já estudamos o capítulo 2, você pode assistir aí, porque ficou gravado essas lives, e hoje nós vamos adentrar no capítulo 3. Só para resumir, algo bem breve, gostaria de lembrar aqui o sonho de Nabucodonosor do capítulo 2, porque isso tem uma relação com o capítulo 3. Nessa imagem que aparece aí na sua tela, então, foi este o sonho da grande estátua que Nabucodonosor ele teve. Ele sonhou com uma grande estátua, cada parte do corpo dessa estátua era de um material diferente e tinha ali uma representação cada material. Daniel foi chamado ali também, ele interpretou este sonho, ele contou qual foi o sonho e trouxe a interpretação do sonho. Então, na sua tela está aparecendo aí essa estátua com a cabeça de ouro. Daniel, pelo poder de Deus, falou que a cabeça de ouro representa o Império Babilônico, representa o rei Nabucodonosor e o Império Babilônico. Depois, a outra parte dessa estátua aí são os braços, o peitoral de prata, que representa um outro império que viria após a queda da Babilônia, que seria o Império Medo-Persa. Então, esse império aí trabalhando em conjunto, o Império dos Medos e o Império dos Persas, então representado pela prata. Depois nós temos aí o cinturão de bronze, representando o Império Grego, onde Alexandre o Grande, ele levaria o Império Grego aí avante. Logo após a queda do Império Grego, se levantaria então o Império Romano, que é representado aí pelas pernas de ferro. Então, assim como o ferro é bem forte, o Império Romano foi bem relevante e ele foi bem forte também em todo o período que ele esteve em domínio. E por fim, ele olha para os pés, e os pés têm parte de ferro e parte de barro. Isso representa o Império Romano restaurado, isso aqui é para o futuro. Este império dos pés ainda não chegou, ainda não aconteceu, que nós vimos também, que é o império do anticristo. Então Roma ela vai ressurgir na pessoa do anticristo. E o anticristo ele reinará aqui na terra por 7 anos. E por que ferro e barro? Porque o anticristo fará ali acordos com presidentes, acordo com reis terrenos. Então vai ser ali um governo dividido. Vai ter a fortaleza do ferro e a fraqueza do barro neste império. E realmente, a Bíblia fala que o império do anticristo será algo terrível aqui na terra, mas vai ser um período curto, 7 anos de duração, e Daniel, capítulo 9, nos mostra que serão 7 anos, nós chegaremos lá ainda, nós estudaremos sobre as 70 semanas de Daniel. Só que nesse sonho não se acaba por aí, esse sonho também mostra uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que caiu nos pés, ou seja, aqui essa pedra representa Jesus Cristo na sua segunda vinda, que ele virá e destruirá o império ali do anticristo, porque será naquele momento que Jesus Cristo virá no final da tribulação. Quando essa pedra bate nos pés, ela acaba destruindo a estátua por completo, não somente os pés, mas também as pernas de ferro, o cinturão de bronze, o peitoral e os braços de prata e a cabeça de ouro, mostrando que o império que agora estaria regente aqui no mundo seria o império dessa rocha. Ou seja, o milênio, quando Jesus Cristo voltar, ele então vai colocar aqui e vai inaugurar o seu reino milenar. Então, no sonho também, essa pedra que caiu aqui para a terra, virou uma grande montanha, uma montanha viva que não parava de crescer, e cresceu, cresceu até se transformar numa grande montanha, onde encheu toda a terra. É uma pedra viva, essa pedra representa a Jesus Cristo. O que é interessante? Porque isso é interessante para a gente entender o capítulo 3. Porque Nabucodonosor teve este sonho, dessa estátua com diferentes partes, e Nabucodonosor, que era o cabeça, ele era a cabeça dessa estátua, a cabeça de ouro. Mas o que aconteceu? Quando nós vamos para o capítulo 3, nós percebemos que Nabucodonosor ele não gostou muito dessa interpretação. Ele ficou pensando, eu não quero ser somente a cabeça de ouro, eu quero ser a estátua
estátua por completo. E é isso que nós veremos aí no versículo 1. O rei ele não aceita a visão e a interpretação do capítulo 2. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. E aqui, meus irmãos, nós vemos que ele não aceitou. Não, eu quero uma imagem minha, eu quero que eu seja realmente a estátua por completo, eu não quero dividir meu reino com outros impérios que podem surgir, não quero saber desse império de prata, desse império de bronze, um império de ferro e barro, não. Uma estátua totalmente de ouro, porque ele estava se engrandecendo no seu reino, uma vanglória ele estava acontecendo ali. Então note que ele não aceitou muito bem aquela interpretação que Daniel trouxe ali no capítulo 2. No capítulo 3 ele faz uma estátua e essa estátua, todas as pessoas devem adorar essa estátua e essa estátua representa ele, representa o seu império. E o que nós veremos aqui? Que agora ele coloca uma adoração estatal. Ele coloca ali no seu reino uma religião estatal. Todos devem adorar esta estátua. Isso parte como decreto do rei Nabucodonosor. Olha só o que diz o versículo 4 ao versículo 6. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então aqui nós percebemos aqui que Nabucodonosor, ele colocou e criou uma adoração estatal. O Estado vai mandar o que você deve adorar. É isso que Nabucodonosor já estava fazendo aqui nessa época. O Estado vai mandar qual que é a religião que você tem que adotar. Evidentemente, nesse império haviam judeus ali que eram fiéis a Deus e esses homens não adoraram. A mensagem aqui é que quando ouvisse o som dos instrumentos musicais, todos tinham que parar o que estava fazendo, todos que tinham que se ajoelhar perante aquela imagem e abraçar aquela adoração estatal. Mas nós veremos aqui que alguns homens não fizeram isso. Lembra dos amigos de Daniel, os 3 amigos de Daniel, chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Então, eles aparecem aqui na história e quando ouve-se o som das trombetas, o som das músicas, eles não se ajoelham para adorar. Olha só o que diz o versículo 12, diz assim: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então aqui esses homens, nessa situação, eles foram acusados. Por quê? Se tocou o som dos instrumentos, mas esses homens não adoraram essa imagem, não se curvaram à adoração estatal, não se curvaram diante de Nabucodonosor, não se curvaram diante dos deuses que Nabucodonosor estava trazendo para todas as pessoas adorarem. Eles eram judeus fiéis a Deus, e eles queriam ter uma vida de piedade, então eles não se curvaram a essa religião estatal, ainda que eles soubessem que eles sofreriam caso eles não adorassem. E o sofrimento aqui nós veremos que é a morte na fornalha ardente. Eles vão ser jogados ali dentro porque eles não quiseram adorar o rei, não abraçaram a adoração estatal. Olha só, meus irmãos, uma coisa interessante. Você é perseguido se você não se encurvar. Foi o que aconteceu aqui com eles também. Eles acabaram sendo perseguidos porque eles não se encurvaram à adoração estatal. E hoje em dia, meus irmãos, fazendo uma aplicação para hoje em dia, usando esse texto, olhando para a nossa realidade. Nós também podemos sofrer aí perseguições com reflexos dessa adoração estatal. Então, muitas coisas são jogadas para nós, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, e muitas delas vêm como nome de Estado, e se você
não se curvar a essas ordenanças, você acaba sendo perseguido de alguma maneira. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos aí. Olha só, reflexos dessa adoração estatal no dia de hoje é a desconstrução da família. Então você já ouviu falar sobre isso, sobre a desconstrução da família tradicional. Eles olham para a família tradicional como algo maléfico, como algo ruim para a sociedade, como algo antigo. E a gente precisa renovar essa maneira de pensar em como é ser uma família. Então, o que vão jogar goela abaixo para que você tem que aceitar? Então, isso é algo que você tem que aceitar, você é obrigado a se curvar. Por exemplo, união homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher. Se você não aceita isso, então você é tido como uma pessoa que está perseguindo os outros. Olha só, reflexo da adoração estatal. Se você não se curva perante isso, e evidentemente nós como cristãos, nós não aceitamos essa questão dessa união homoafetiva. A palavra de Deus mostra que isso são atos pecaminosos. Então a gente não vai ali ter essa união, né, essa conciliação com coisas que são pecaminosas. Realmente, nós como cristãos, nós rejeitamos essas coisas. Mas se você acaba não se curvando perante isso, porque a sociedade vai empurrar isso para você, ela vai jogar isso como um tabu para você, e se você não aceitar, você acaba sendo perseguido. Olha só, desconstrução da família, então é uma estátua de ouro que se levantaram aí hoje em dia. E as pessoas precisam se ajoelhar, as pessoas precisam adorar isso. Se não se ajoelham, se não se prostra perante isso, você então acaba sendo perseguido. Um outro assunto também, o aborto. É uma outra estátua que as pessoas têm levantado, uma estátua de ouro. E as pessoas precisam se curvar perante isso, precisam aceitar isso. Só que a palavra de Deus fala que assassinato é pecado. A palavra de Deus fala que o aborto é pecado. E as pessoas aí têm tentado conversar e mostrar o aborto como algo legítimo, como algo bom, como algo que a mulher ela pode sim fazer porque o corpo pertence a ela. Mas, meus irmãos, nós percebemos na palavra do Senhor que práticas abortivas, o aborto em si, ele é algo pecaminoso. E se você não se curva perante essa estátua de ouro, você também acaba sendo rechaçado. Você também acaba sendo perseguido, você acaba também sendo caluniado. Então perceba muito bem que existem hoje em dia estátuas de ouro que estão sendo colocadas aí e algumas já estão levando como nome estatal. E se você não se curva perante elas, você acaba sofrendo um certo tipo de perseguição. Uma outra estátua de ouro também que se levanta hoje em dia é a legalização das drogas. Se você que é cristão é contra a legalização das drogas, você vai ser perseguido. Por quê? Você não está se curvando perante essa estátua de ouro. E a palavra de Deus fala que esses alucinógenos são coisas erradas, sim. E a gente não pode realmente aceitar essa legalização das drogas. Uma outra coisa também, talvez você já ouviu falar sobre a educação neurocompatível. Então, essa educação neurocompatível também é chamado aí como educação positiva. É a educação que diz que não se deve corrigir ou dar limites para uma criança. Não se deve corrigir fisicamente a questão da palmatória. Então, realmente, eles lutam contra esse tipo de educação que a Bíblia nos ensina. Realmente, trazer a correção para a criança. E aí, correção física, a gente não está falando aqui sobre agredir a criança, espancar a criança, mas trazer para elas limites. Trazer realmente uma correção, e às vezes essa correção ela será física também. Então, para trazer para ela uma boa educação. A Bíblia nos ensina dessa maneira, e algumas pessoas elas são realmente contra isso aí. E se você se levanta contra esse tipo de educação, por exemplo, neurocompatível, onde um dos focos dela é ensinar que você não pode corrigir a criança fisicamente, se você não se ajoelha perante essa estátua de ouro, você acaba então sendo também perseguido. Note, meus irmãos, que assim como esses homens sofreram ali perseguições, estátuas de ouro estavam sendo levantadas ali na sua época, aqui em Daniel, hoje em dia muitas estátuas de ouro também estão sendo levantadas. E fique sabendo, você tem uma escolha de se curvar perante essas coisas ou não se curvar. Se você não se curva, você fique sabendo que você sofrerá
perseguição, mas fique sabendo que também que você está sendo fiel a Deus em todas essas questões. E aqui nós temos essa aplicação aqui dessa adoração estatal. Mas continuando, olha só o que diz o versículo 17 e o versículo 18 do capítulo 3, diz assim: se o nosso Deus, aqui Sadraque, Mesaque e Abednego estão falando, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor, ele ficou irado contra esses 3 jovens, porque eles ali realmente não se ajoelharam perante a estátua que Nabucodonosor tinha levantado, e Nabucodonosor percebeu que esses 3 jovens eram fiéis a um outro Deus, que é o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Mas esses 3 jovens não estavam sendo fiéis aos deuses de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou irado e deu o dito: vou lançar vocês na fornalha ardente. Vou dar uma oportunidade. Vocês não querem se ajoelhar? E esses homens falaram: não vamos nos ajoelhar. Se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas também, se Deus não quiser nos livrar, fique sabendo que nós não iremos nos curvar perante aí a sua estátua. Meus irmãos, nós devemos ter ciência hoje em dia também. Ter ciência que Deus pode nos livrar ou pode não nos livrar. Agora, uma coisa que nós devemos aprender é que nós nunca poderemos abandonar a Deus. Então, a gente pode sofrer perseguições. Deus pode nos livrar dessas perseguições. Às vezes, Ele permite que a gente passe por essas perseguições. Ele permitiu que esses 3 homens fossem lançados na fornalha ardente. Note que logo depois Deus os livrou ali daquelas queimaduras. Mas Deus permitiu que eles fossem jogados ali. Fique sabendo, Deus ele pode te livrar ou pode não te livrar, mas ele sempre permanece fiel a ele mesmo e a sua palavra, e essa fidelidade que ele tem a ele mesmo vai refletir na sua vida. É a mesma coisa que dizer que Deus permanece fiel a você mesmo. Então note muito bem isso aí. Nós devemos permanecer fiéis a Deus em quaisquer circunstâncias que nós passamos aqui nesta terra. E o que acontece logo depois? Olha só o versículo 23 ao versículo 25. Esses homens foram, sim, lançados na fornalha de fogo. Diz assim: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha só que interessante esse milagre que aconteceu aqui. Esses homens foram sim lançados dentro da fornalha de fogo. Eles foram lançados atados. Só que Nabucodonosor, quando olhou para eles, perceberam que não eram apenas 3 que estavam ali. Tinha alguém a mais com eles. E eles já não estavam amarrados, eles estavam soltos andando pelaquela fornalha e eles não estavam sofrendo, eles não estavam se queimando, eles não estavam gemendo, eles não estavam gritando de dores, eles estavam ali passeando naquela fornalha e não estavam se consumindo. Sabe o que isso é, meus irmãos? A presença de Deus, onde o fogo aparece e não os consome. Lembra também lá de Moisés que viu a sarça ardente, onde tinha um fogo ali na sarça, mas não consumia a sarça? A presença de Deus faz isso. E aqui, mais uma vez, a presença de Deus com esses homens trouxe para eles essa proteção, onde o fogo estava ali, mas eles não se consumiam. Este 4º homem que aparece aqui é Jesus Cristo, e nós chamamos isso de cristofania. São aparições de Cristo Jesus antes da sua primeira vinda. São aparições de Cristo Jesus no Antigo Testamento. E aqui nós temos uma aparição do Filho do Homem. Nós temos uma aparição de Cristo que estava com esses 3 rapazes nessa fornalha de fogo, protegendo eles, e eles não estavam sendo consumidos. Mas interessante que uma coisa foi consumida. Foi consumido as cordas que amarravam esses homens. Esses homens aqui foram jogados na fornalha atados. Mas note que Deus usou a fornalha para ali consumir aquilo que amarrava esses homens, mas não consumiu a eles.
Meus irmãos, isso tem uma aplicação muito clara e direta para a nossa vida. Quando você passa por dificuldades, quando você passa por tribulações, quando você passa pelas fornalhas da vida, Deus, ele usa essas fornalhas para produzir coisas boas em você também. E uma das coisas boas dessas dificuldades que nós não gostamos de passar é que as coisas que estão nos amarrando na nossa jornada e caminhada cristã, as coisas que nos impedem de crescer espiritualmente, elas são queimadas nesses momentos difíceis que nós passamos. Os momentos de fornalha que você passa na sua vida, Deus usa para queimar as amarras que estão te impedindo de você crescer espiritualmente, de você ali realmente andar na fé em Jesus Cristo. E Deus, ele usa essas dificuldades, Deus usa as tribulações para contribuir isso na sua vida. É o que a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam. Note que o versículo lá em Romanos, capítulo 8, 28, diz que são todas as coisas, não são apenas algumas as coisas, mas são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se são todas as coisas, meus irmãos, até as dificuldades, até as coisas problemáticas que aparecem na nossa vida, no nosso dia a dia, cooperam para produzir alguma coisa boa na sua vida. Seja o crescimento espiritual, seja Deus trabalhando na sua personalidade, para que a sua personalidade seja algo mais santificado. Deus, ele vai cooperar na sua vida a cada dia. Estes homens aqui foram lançados nessa fornalha e eles provaram de uma promessa de Deus que o profeta Isaías já tinha falado, já tinha predito. Olha só o que diz Isaías, capítulo 43, o versículo 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Note que Jesus Cristo estava com eles lá também. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha só, o profeta Isaías já falava que a presença de Cristo, a presença de Deus, livraria o povo de Israel. Quando você passar por dificuldades, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, pela fornalha, você não se consumirá. E isso aconteceu literalmente na vida daqueles jovens. Eles passaram pela fornalha, mas Cristo estava com eles. Esse versículo diz: eu serei contigo e nada te acontecerá de mal. Então o fogo não os consumiu porque Cristo estava ali. Quando o fogo aparece e não se consome, nós percebemos ali a presença divina protegendo aqueles que são seus. E olha só a continuação ainda aqui, versículo 28 e o versículo 29 dizem assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Note como Nabucodonosor, ele era, como a gente diz, 880. Uma hora ele estava num extremo, outra hora estava em outro extremo. Então, de um lado, ele criou uma religião estatal, onde ele deveria ser adorado. E agora, do outro lado, depois que ele viu toda aquela situação, onde Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidinego, e eles saíram da fornalha, foram jogados lá, saíram da fornalha, não tinha cheiro de coisa chamuscada nele, não tinha cheiro de fumaça em suas roupas, nada estava queimado, eles não sofreram nenhum dano. Então ele foi para outro extremo. Agora a religião estatal agora vai ser essa, ninguém pode falar mal de Deus. Então note, meus irmãos, que é um perigo quando o Estado ele acaba colocando como obrigação uma religião. Na história da igreja nós já vimos isso. Então depois do livro de Atos nós percebemos aí que a igreja ali ela virou estatal através de Constantino. Então você pode pesquisar sobre esse imperador romano e Constantino ele teve ali uma experiência, nós não sabemos se é verdadeiro ou não, mas ele teve uma visão onde ele enxergou um sinal de uma cruz e uma voz vindo para ele dizendo: por esse sinal vencerás. Até então ali o cristianismo ele era perseguido.
Então, vários imperadores romanos surgiram, perseguiam os cristãos, perseguiam o cristianismo. Ali, cristãos, muitos deles eram jogados no Coliseu, e muitos deles eram mortos no Coliseu. Outros eram jogados em outras arenas, e eram mortos naquelas outras arenas, até como diversão para o público, onde o público ficava assistindo aqueles cristãos sendo mortos por animais, por gladiadores. Outros cristãos eram usados como tochas para iluminar a cidade. Nero, ele acabou fazendo isso. Jogava pirche nos cristãos e colocava ali na cidade, acendia fogo neles e ele ficava dando risada, ficava rindo. Note que o cristianismo sempre foi perseguido. Mas quando Constantino se levantou ao poder, ele, imperador do Império Romano, ele, segundo a tradição, teve essa visão. O que ele fez? Agora o cristianismo tem que ser estatal. E foi aí que surgiu então a Igreja Católica. Muitos desvios doutrinários começaram a acontecer. Eles ali, através do catolicismo, tentaram ali obrigar os bárbaros a se converterem ao cristianismo. Só que, meus irmãos, uma religião imposta não demonstra conversão de coração. E daí, Nabucodonosor, ele também deveria saber isso, que uma religião imposta não demonstra conversão no coração. A pessoa pode se converter porque está sendo imposta a ela, se converter assim de uma maneira externa. Mas internamente ainda não houve a conversão verdadeira, não houve a regeneração, não houve a aceitação do evangelho, porque simplesmente foi algo obrigatório para esta pessoa. Note que até no milênio, onde Cristo estará reinando aqui no mundo, onde todas as pessoas conhecerão Ele, não vai ser algo obrigatório para as pessoas se converterem. Cristo dará a oportunidade para as pessoas crerem em Jesus ou rejeitarem a Ele. Evidentemente, nós veremos aí no futuro, depois quando o milênio acabar, que Satanás vai se levantar e vai enganar essas pessoas que no seu coração decidiram não se converter a Cristo. E daí elas vão se revelar publicamente e Cristo então as destruirá, fazendo fogo descer do céu na última batalha, que é conhecida também como de Gog e Magog, lá Apocalipse capítulo 20. Quando, meus irmãos, o Estado tenta colocar uma religião imposta, as coisas não vão bem. E a história da Igreja Católica é um exemplo disso, onde reis e papas ficavam brigando pelo poder, ficavam brigando pelo trono. E em muitas ocasiões o papa ele tinha muito mais autoridade do que os reis, e ele poderia destronar um rei, dependendo daquilo que lhe aprazia. Então note muito bem que não deu certo essa questão do Estado impor uma religião em cima das pessoas, e nós vimos aqui Nabucodonosor saindo de um extremo, indo para o outro extremo. Aqui Nabucodonosor, ele teve esse reconhecimento que Deus é grande, que Deus é verdadeiro. Eu não acredito que nesse texto aqui de Daniel capítulo 3, houve a conversão de Nabucodonosor. Nós veremos ali o que acontecerá no capítulo 4. No capítulo 4, eu particularmente acredito que Nabucodonosor se converteu a Deus. E aí nós veremos na próxima live este capítulo 4, né? Mais um outro assunto. Para a gente terminar, olha só o versículo 30, diz assim, aí está na sua tela o 31, mas é o versículo 30 do capítulo 3, diz assim: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Esses homens já eram grandes, porque no capítulo passado, depois que Daniel ali interpretou os sonhos, Daniel também levou consigo esses 3 homens aí para trabalharem, né, nas autoridades ali dos governos da Babilônia. E agora Nabucodonosor, tendo esse contato mais pessoal com esses 3 rapazes, levantou então esses 3 homens aí também no governo da Babilônia. E a pergunta que muitas vezes nós lemos esse capítulo aí e nós fazemos é: onde está Daniel nessa história? E alguns talvez podem ficar pensando, será que Daniel ali então ele se curvou perante a estátua? Porque ele não aparece aqui sendo lançado na fornalha. Então fica essa pergunta. E a gente não tem uma resposta específica para isso, porque realmente Daniel, o seu nome não é citado no capítulo 3. Agora, uma coisa que nós não devemos esquecer é: provavelmente Daniel não estava aqui, não estava na Babilônia. Lembra que ele ali estudou a cultura, estudou a língua da Babilônia, e ele também ali poderia trabalhar como representante do rei para outras nações, fazendo ali transações comerciais. Provavelmente Daniel não estava presente nesta situação. Provavelmente ele estava representando o rei Nabucodonosor em outra localidade.
por isso que eles não estavam aqui. Mas para mim fica fora de cogitação que Daniel estava nessa situação e ele tenha se dobrado perante a estátua. Porque nós vemos a fidelidade de Daniel anteriormente, no capítulo 2, no capítulo 1. E nós veremos a fidelidade de Daniel posteriormente também. Então seria algo muito estranho Daniel realmente ter adorado essa estátua. Não, Daniel não adorou essa estátua. Provavelmente, o mais aceitável, né, dos comentários que a gente pode ver, é que Daniel não estava presente nessa situação, ele não estava nessa localidade, ele estava fazendo um trabalho externo, ele estava realmente em outra localidade, em outra cidade, em outro país, fazendo ali transações representando o governo da Babilônia, por isso que ele não estava aqui neste momento, junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas uma coisa interessante é, Deus sempre honra a nossa fidelidade. Esses homens foram fiéis a Deus, e Deus honrou essa fidelidade. Eles que foram jogados no fundo do poço, eles que foram jogados na fornalha ardente, agora foram levantados como também um dos cabeças ali do governo da Babilônia, tendo proeminência naquele estado. Que Deus esteja abençoando você, que você continue sendo fiel a Deus, independente dos perigos de fornalha que podem aparecer na sua vida. Fique sabendo que se Deus quiser livrar, Ele livrará. Se Deus não quiser livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não adoraremos a sua imagem, a sua estátua. Seja fiel a Deus e tenha certeza que Ele te honrará. E no momento da fornalha, Deus vai usar essa fornalha para purificar a sua vida. E fique sabendo que Ele sempre estará contigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus abençoe sua vida e abençoe a sua família.